O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, amém? Você crê que Ele está aqui neste lugar? Por muito tempo Deus tem falado no meu coração para que a gente possa encarar o culto de uma forma diferente. Vai passando os anos, a gente vai ficando crente velho, e o culto, ele passa a ser um encontro, ele passa a ser simplesmente uma agenda. E a gente se esquece o real propósito de estarmos daqui, que é prestar culto, e não ouvir, e não simplesmente estar ali no culto, receber o culto. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, amém? Então quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos fazendo para Ele que está nos vendo, amém? Que está aqui neste lugar. Quando nós colocamos a mão no nosso coração, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós cantamos essas palavras maravilhosas, nós de fato estamos falando para alguém. Nós de verdade estamos falando para alguém que está lá no seu trono e recebendo a sua adoração, a sua oração. E aí a coisa passa a fazer sentido de novo. Aí a cruz que nós acabamos de cantar, ela faz sentido de novo. Porque a Bíblia fala que Jesus, que Deus, Ele nos amou tanto. O amor dele foi tão grande, foi sobrenatural, foi tão sobrenatural sobre a sua vida, que ele deu, que ele mais amava por você, para morrer pelos seus pecados, para sofrer. E por isso, 2000 anos depois, nós estamos aqui, prestando um culto ao Senhor. Essa cruz fala de vitória, ela fala de remissão de pecados, ela te dá acesso ao Pai, ela te dá acesso à vitória. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele pagou um preço na cruz do Calvário por você, pela sua família, pela sua casa. E Ele está aqui neste lugar, amém? Então eu quero te pedir um negócio. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, com essa mentalidade, amém? Que nós estamos prestando um culto ao Senhor, com essa mentalidade. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e simplesmente sinta a presença dEle aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem falado no meu coração. Eu tenho um novo tempo para o meu povo, um tempo de vitória, um tempo não de derrota. E o Senhor está mexendo com algumas pessoas, com o contexto de algumas pessoas, tirando pessoas do seu ambiente, mexendo lugares, mexendo empresas, para que Ele possa fazer o milagre dEle na vida, na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Algumas coisas estão saindo do lugar, para que Ele possa ajeitar da forma dEle. Algumas coisas saíram do lugar em 2020, para que Ele pudesse ajeitar da forma dEle. Espírito Santo de Deus, nós queremos engrandecer o Teu santo nome hoje, Pai. E que o Senhor possa encher este lugar, porque nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome, para prestar um culto que seja aprazível ao Senhor, que chegue, Senhor Deus, como um cheiro suave ao Senhor, Pai. Que a nossa adoração, que cada palavra que sair da nossa boca possa chegar até o Teu trono, Pai, e o Senhor possa se agradar das nossas palavras, do nosso coração, Pai. Não porque somos alguma coisa, não porque somos alguém, mas porque o Senhor é misericordioso, porque a Sua graça nos alcançou, e mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor vem e recebe a nossa adoração, e nos recebe como filho, e nos adota na Tua casa, e nos adota como filho. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor nos amou tanto, que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para que tivéssemos uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida abundante, para mim, para minha casa, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. A palavra de Deus fala: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós queremos entregar o nosso futuro, o nosso presente ao Senhor, que o Senhor possa mover, e que cada dia possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que a Tua presença enche este lugar, e que nós possamos, Senhor Deus, alcançar o Teu coração. Cante isso mais uma vez. Me deixe
deixe olhar pra cruz, me deixe voltar pra perto de ti, me deixe olhar. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Ainda de pé, nós vamos ler a Bíblia de pé, amém? Que é isso, pastor? Virou pastor Batista? Antigamente o povo tinha esse costume de ler a Bíblia de pé. E eu acho bacana, porque é um respeito. A gente não tem esse costume aqui e não vamos passar a ter, não é esse o ponto. Mas já que você está de pé, e nós estamos aqui prestando um culto e reverenciando, quem topa ler a Bíblia de pé hoje? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, abre lá em Marcos capítulo 8. Quem não está com Bíblia, eu vou projetar aqui atrás. E presta atenção, que eu já estou pregando. Já comecei a pregar 5 minutos atrás. Meu tempo está rodando ali. Quem abriu, diga amém. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Trouxeram para quem? Para Jesus. E rogaram-lhe que o tocasse. E olha o que Jesus fez. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da vila, para fora da aldeia. Repita comigo, fora da vila, fora da aldeia, repita. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Olha só, presta atenção aqui. Hoje eu estou mais solto. Diga glória a Deus. Isso é algo diferente. Jesus, ele queria curar aquele cego. Ele não via. Ele estava no meio, ele estava num contexto, ele estava dentro de uma aldeia. E Jesus, para curar ele, pegou ele pela mão. Vem, sai desse lugar aqui, vem para cá. Tirou ele da aldeia. E Deus já começou a falar comigo aí. Algumas coisas estão sendo mexidas. Algumas pessoas estão sendo tiradas da sua vida. Algumas coisas estão acontecendo. Você está sendo tirado de um contexto de conforto, de um contexto onde você conhece tudo, onde tudo é ambientado. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. As coisas estão sendo movidas, as coisas estão mexendo. 2020 serviu para mexer as coisas, para balançar as coisas. Um terremoto muitas vezes vem, ele traz destruição, mas ele traz renovação. Um prédio que cai por meio de um terremoto, um novo é construído naquele lugar. E deixa eu te falar, mais resistente, mais preparado. Para quê? Para o próximo terremoto. Então, milagres estão vindo. Deus tem falado isso claro no meu coração. Se você crer, você recebe. Levanta sua mão aí. 2021 será um ano de milagres. Sabe por quê? Porque Deus já tirou alguns do seu contexto. Deus já mexeu em muita coisa no nosso meio, para que Ele possa fazer da forma que Ele quer fazer. Não da nossa forma, não no nosso conforto, não do jeito que a gente gostaria, mas do jeito dEle, para que as coisas sejam feitas conforme a vontade dEle. Diga amém se você crê. E dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Eu não acredito que Deus possa ter trazido toda essa confusão do coronavírus. Eu não acredito, eu já falei isso uma vez aqui. Mas eu creio num texto que fala que todas as coisas, quantas coisas? Repita comigo, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que houve perdas, eu sei que alguns se perderam, algumas pessoas morreram, mas ainda assim eu creio que existe um Deus, que Ele de alguma forma vai fazer tudo isso virar algo bom para o meu bem, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, em tudo. Quem crê nisso, diga amém. Se você não crê nisso, tem alguma coisa errada. Nós não estamos soltos no universo, você não nasceu por um acaso. Deus, Ele te ama, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Então muitas vezes as coisas vão precisar ser mexidas. Você vai precisar sair do Egito, você vai precisar sair do seu contexto. Ele vai te tirar da vila e Ele vai te dar algo novo. O milagre está lá na frente, diga amém se você crê. Então fala para quem está do seu lado, saia dessa vila em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar de ler aqui. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que não andam. Olha só, presta atenção, o milagre aconteceu de uma vez? Não. Jesus Cristo, o próprio Jesus, Ele foi lá, cuspiu no olho do rapaz e falou: você está vendo? Ele falou: não estou vendo direito. Ele fala que viu como se fossem uns vultos, os homens pareciam como árvores. Não aconteceu de uma vez, não aconteceu de uma hora para outra. Cada vez mais a gente está numa sociedade, presta atenção que eu estou pregando, cada vez mais a gente está numa sociedade que o negócio tem que ser de uma hora para outra, não é verdade? E de repente fiquei rico, de uma hora para outra fiquei milionário. Deixa eu te falar uma coisa, o milagre ele tem um processo, amém?
o toque de Deus na sua vida, ele tem um processo. Para você chegar ao teu destino, para você chegar ao teu propósito, existe um processo. E não é de uma hora para outra. Eu vou falar isso mais lá na frente. Vamos continuar a ler. Depois disso, tornou-lhe, pôs as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o ir para casa dizendo: não entre na vila, nem entre na vila, não volte para a aldeia, não volte para aquele lugar que eu te tirei. E nem digas a ninguém na aldeia. Olha só, eu vou continuar pregando aqui. Pode sentar no seu lugar, já me acalmei. Glória a Deus. A impressão que a gente dá é que dia após dia a gente está correndo atrás das coisas momentâneas, das coisas rápidas, não é verdade? Se você olha o Instagram então, fala: gente, não é possível, eu não fui ainda para aquele lugar que fulano está lá na praia. Eu estou trabalhando, ele está lá. Eu estou aqui ralando, ele já tem 5 empresas. E a gente sabe que por conta do Instagram, por conta das redes sociais, a gente é levado a comparar e achar que a vida do outro é mais fácil que a nossa, que as coisas acontecem de uma vez para outra, de repente, de um dia para o outro. E quem conhece a vida sabe que não é assim. As coisas não são assim. Elas são de pouco em pouco, de pouquinho em pouquinho. Quais pais aqui fizeram essa experiência? Eu acho que eu já vi alguém aqui fazendo isso, de começar a medir, marcar na parede, ano a ano, a altura dos seus filhos. Alguém já fez isso? E aí você, no próximo ano, você marcava, e ele conseguia ver a marca do ano anterior. E olha só, presta atenção nisso. Normalmente, uma criança normal, dentro da normalidade, seus 5, 6 anos, 7 anos, ela cresce no máximo 10 centímetros por ano. Mais ou menos isso no máximo, 5 centímetros, 8, 10, no máximo. Se de um ano para outro, você visse que o seu filho ele cresceu 40 centímetros, você ia achar isso bom? Mas ele está crescendo. Você ia achar bom? Não. Por quê? Porque a gente sabe que o crescimento correto, um crescimento sustentável, ele é gradual. Então provavelmente você procuraria um médico. Provavelmente você fala: cara, tem alguma coisa errada com meu filho, porque ele cresceu 40 centímetros. Mas você não quer que ele cresça? Sim, mas da forma certa. Nós queremos que a nossa vida prospere. Você quer sim ter a sua vida abençoada, você quer o seu negócio abençoado, você quer passar no concurso público, você quer um casamento, eu não sei qual é o seu sonho, mas deixa eu te falar, existe um processo. Repita comigo: existe um processo. E normalmente isso é gradual. E eu vou falar um pouco, esse texto ele é muito rico, eu quero trazer alguns princípios aqui, e um deles que eu vou trabalhar é esse, já vou trabalhar. Mas eu quero que você fique muito atento, porque Deus falou muito comigo nesse texto, no início da semana. Eu todo dia, eu vou dar uma dica para vocês aqui, todo dia eu faço minha caminhadinha, eu já estou ficando velho, então eu caminho. Eu ponho meu podcast, coloco meu fonezinho, e vou ouvindo alguns áudios de pregação, de coisas para me inspirar. E na segunda-feira Deus falou comigo nesse texto. E eu falei que eu vou pregar isso no domingo. Então, a dica que eu dou é: envolva o seu tempo com coisas que possam te edificar, amém? Ouçam palavras. A própria igreja tem um podcast, você sabia disso? Procura lá depois no Núcleo da Fé. As palavras que nós pregamos aqui, normalmente na segunda-feira, estão lá no podcast. Se envolva com coisas que possam acrescentar na sua vida, amém? Inclusive eu tenho um podcast lá, meus podcasts são pequenininhos, 5 minutos cada um, você pode ouvir, se inscrever lá no Spotify, tem todo quanto é lugar. Então vamos lá, primeiro princípio aqui, quais foram as circunstâncias desse milagre? Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus Cristo. Primeiro princípio que eu quero trazer aqui é que o ambiente, ele importa. O ambiente, ele é muito importante. Olha o versículo 23 aí. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, para fora da vila, outra versão fala. Isso aqui tocou muito no meu coração. Porque você já pensa lá, por que Deus tirou? Por que Jesus tirou aquele cara da vila? Por que ele tirou ele do contexto? Ele não é poderoso? Ele não poderia fazer um milagre ali naquele lugar? Por que ele tirou da vila? É claro que existe um motivo para isso. E por que lá no final, vocês vão ver, ele falou: não volta para lá não. Por quê? Algumas coisas, a Bíblia ela deixa uns vácuos, ela deixa umas lacunas. E esses vácuos, essas lacunas são as melhores. Por quê? Porque isso dá espaço para a nossa fé. Para que você tente entender qual o coração de Jesus, o que ele quis fazer por meio daquilo. E o Senhor trouxe uma revelação no meu coração em relação a isso. Por que ele tirou ele da vila? Primeira coisa,
Eu creio, por conta das pessoas que estavam ali. Por conta das pessoas que não estavam prontas para ver e para entender o que Jesus faria naquele lugar. Porque você lê o texto comigo, o que Jesus fez? Ele cuspiu. É meio nojento, mas foi o que Jesus fez. Ele pegou, fez uma melequinha lá e botou no olho do cego. E lá na frente você viu que ele foi curado. E se ele tivesse feito isso no meio do povo? Você consegue imaginar isso? O povo começando a criticar, fala, isso não vai dar certo não. Ixi, vai dar errado. Eco, Jesus, que falta de respeito, é um cego. Por que Jesus está fazendo isso, está humilhando o rapaz? Ia começar a criar aquele clima. E a própria fé dele seria diminuída. Deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui talvez seja o cerne da minha palavra hoje. Algumas vezes, Deus vai tirar pessoas próximas a você, de perto de você. Deus vai mudar as coisas ao seu redor, Ele vai te tirar da vila, Ele vai te tirar do lugar de conforto. A vila fala sobre esses lugares de influências, fala de pessoas, de amizades, de situações que você está acostumado, mas que no final das contas está te impedindo de ver o milagre. Então para de reclamar das pessoas que te traíram, para de reclamar das coisas que não deram certo, da empresa que não deu certo, do negócio que fechou, do casamento que talvez não tenha dado certo. Deixa eu te falar um negócio, talvez tudo isso tenha acontecido, porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que Ele está no controle de todas as coisas. Como que eu sei, pastor, que é Deus e que não é Satanás que está tirando? Quando você vive conforme a palavra de Deus. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Se eu leio a Bíblia, se eu pratico as disciplinas espirituais, se eu me santifico, se eu sou um homem de Deus, se eu oro, se eu jejuo, deixa eu te falar, o inimigo não tem vez na minha vida. E se a derrota vier sobre a minha vida, deixa eu te falar, foi só uma batalha, a vitória já está garantida, porque Deus já falou que eu sou mais do que vencedor. Então você precisa começar a mudar a mentalidade e falar, deu errado, é verdade, esse negócio deu errado, mas talvez Deus esteja te pegando pela mão. Você segue e fala, meu filho, vem aqui, eu vou tirar para fora aqui, vem para fora, vem, o milagre vai acontecer aqui, do lado de fora, fora do contexto, fora dessa situação. Nós precisamos crer com todo o nosso coração que Deus, Ele rege as nossas vidas, senão nós estamos perdidos, irmãos. Como, pastor, que você pode acreditar que esse coronavírus de alguma forma Deus vai fazer? Ele vai fazer, eu não tenho dúvida disso, Ele vai fazer. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente vê que a estatística ruim, ela fala mais alto do que a estatística boa. Essa semana eu estava conversando com uma jovem, e ela falou para mim, pastor, o meu casamento melhorou 1000 vezes com a pandemia. Gente, isso para mim é novidade? Não é, porque eu ouço isso várias vezes. Mas, para lá fora, o que a gente ouve falar? O que você vê nas notícias? Os divórcios aumentam. Não sei o que, eu vi um monte de testemunhos de pessoas que se aproximaram, que os filhos ficaram mais próximos, que começou a conversar com a esposa, não conversava, e teve que se arranjar, porque estava todo mundo, de repente, todo mundo numa casa pequena, num apartamento pequeno, ou na casa, dentro da casa, e começou a fazer jogos, até o dia da família, até a noite do marido e da mulher, e as famílias se aproximaram, e os casamentos foram restaurados. Mas deixa eu te falar, a notícia boa, ela não chega até os nossos ouvidos, eu não sei porquê, mas eu estou aqui para prestar boas novas para você, para falar, Deus agiu em 2020, Deus agiu no meio da pandemia, Deus fez no meio da pandemia, em meio ao caos, eu sei, em meio à dificuldade, eu vejo a mão de Deus sobre as nossas vidas, e você precisa crer nisso, mas algumas pessoas precisam sair da sua vida para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer, amém? Você tem que entender que a sua vida é feita de fases, a gente precisa entender a nossa fase. Ontem eu falei isso no Núcleo Jovem. Presta atenção aqui. Lá em Gênesis capítulo 42, eu não vou pregar sobre isso, mas depois você pode ver. Ontem eu falei sobre o Egito no Núcleo da Fé, no Núcleo Jovem. E o Egito, quem se lembra como que o povo israelita chegou até o Egito? José teve aquele sonho, contou, seus irmãos ficaram com ciúmes dele, venderam ele escravo, ele foi parar no Egito. Depois Deus abençoou, tem uma longa história ali, ele interpretou alguns sonhos, e ele passou a ser o governador de toda a terra. E aí veio um tempo de fome. O que ele fez? Ele começou a juntar cereais, juntar alimentos, para que nos próximos 7 anos, quando houvesse fome, ele tivesse suprimentos para toda a região. E aí os irmãos dele, no tempo, quando começou a fome, eles voltaram para o Egito, foram para o Egito,
E o Egito foi resposta de Deus na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque eles estavam passando fome, e a resposta de Deus, ele falou, vem cá, eu vou trazer vocês para o Egito, para que haja suprimento no Egito. Presta atenção. 430 anos depois, o Egito passou a ser maldição. Eles ficaram escravos. Mas deixa eu te falar, não foi Deus que levou eles para lá? Não foi, em algum momento não foi provisão de Deus o Egito na vida deles? Sim ou não? Sim, eles estavam com fome. E eles foram supridos no Egito. Só que o próprio Deus, o mesmo Deus, que há 430 anos atrás tinha falado, ei, vamos para o Egito, porque lá vai ter suprimento, e houve uma restauração, depois formaram as tribos de Israel a partir dos irmãos de José. Esse mesmo Deus fala, eu vou livrar vocês, vocês são escravos, eu tenho uma nova terra para vocês. Mas foi Deus quem deu. Deus falou isso comigo muito claro. Muitas vezes a gente está preso a algo que o próprio Deus deu. E por ter sido Ele que deu, você fica apegado àquilo, fala, não, eu não vou passar dessa fase, eu vou ficar aqui, porque foi Deus que me deu. Mas deixa eu te falar, Deus tem fases para a sua vida, Deus tem temporadas para a sua vida. Talvez Ele tenha te dado aquela empresa, talvez Ele tenha colocado você que não é casado num relacionamento, e esse relacionamento não faz mais parte da vida, do coração de Deus para você, e você tem que seguir em frente. Eu falo muito para jovens. Eu falo, vem cá, o namoro, presta atenção. Irmãos, é até bom, de vez em quando eu falar com os pais aqui, para vocês saberem o que a gente está falando para os jovens. E eu falo para os jovens assim, não é que a gente incentiva o povo a sair namorando, não é isso não. Mas eu falo para eles, você está namorando, você não está casado. Isso envolve todas as coisas do casamento, inclusive sexualmente falando. Mas o ponto não é esse não, o ponto é, se deu errado, se você está vendo que o rapaz dá os perdidos no final de semana, você liga para ele, sábado, 6 horas da tarde, o celular fica fora de área, não sei como, todo dia, à noite. Tem alguma coisa errada, não tem? Você está vendo alguma coisa errada? A fila anda. Credo, pastor. Está errado esse negócio, porque está namorando, tem que casar, não tem não. O que a gente prega aqui não é isso não, tá, irmão? Você ficar chateado, pode procurar outra igreja para os seus filhos. A gente não fala isso. Sabe por quê? Porque lá na frente a gente vê casamentos dando errado com os mesmos problemas que houve no tempo de namoro. A diferença é que no casamento você está compromissado. No namoro existe um compromisso, mas ele pode ser desfeito. A hora que você quiser. A hora que você quiser. Fala assim, eu não quero mais não. A fila anda. Desse jeito que a gente prega. Sabe por quê? Porque a gente crê que Deus mostra as coisas. Ele tem fases para as nossas vidas. Talvez aquele relacionamento foi legal, foi bacana, trouxe crescimento, mas não é mais. Beleza. Outro vem e Deus abençoa. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer aqui? A pessoa não deu certo. Termina então, irmão. E terminaram. Estão aí na igreja os dois estão casados. E estão felizes. Você entende? A gente precisa entender a nossa fase. Certo dia eu conversei com um rapaz e a empresa estava dando errado. E ele me falou dos dados da empresa, falou da coisa. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você precisa vender, você precisa se desfazer desse negócio. Isso não é para você. Esse negócio não é para você. Aí ele falou assim, mas foi Deus quem me deu. E aí ele contou o contexto, falou que uma profeta chegou e falou que viria um negócio. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou duvidando que foi Deus que deu isso. Mas a nossa vida é feita de etapas, é feita de temporadas, é feita de fases. E Deus, muitas vezes, está querendo te mover dessa fase para a próxima. E você está preso ao Egito. Está preso ao Egito, está preso ao que ele fez lá atrás, quando ele quer te tirar dali. O Egito talvez tenha sido provisão em algum momento, mas agora virou escravidão. Você precisa entender e partir para a próxima temporada. E às vezes isso é difícil de fazer, sabe por quê? Porque Deus, ele é autoridade. A gente tem um certo temor de falar, eu estou rejeitando algo que Deus te deu. Deixa eu te falar, esse mesmo Deus que deu, ele está tirando, ele está falando, eu tenho coisa nova para você. Eu tenho algo novo para você. É meio difícil de entender isso, né? Mas isso acontece. Você pegar Elias, Deus falou para ele assim, ó, foi Elias ou foi Eliseu? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Quando ele vai para a torrente de Querite. Alguém me ajuda aí. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram desse texto que eu estou falando? Quando ele fala para Acabe, no tempo de Acabe era Elias, né? Elias. E aí Deus fala assim para ele, é o seguinte, você vai falar para Acabe que não vai chover durante tanto tempo. E aí você vai para junto de um riacho. E ali eu vou te dar a provisão. Ali os corvos vão te alimentar. Quem lembra desse texto? Acho que está lá em 1 Reis, capítulo 17. E sabe o que aconteceu? A corrente, depois de algum tempo, o riacho, ele secou.
Mas não foi Deus que deu, não foi Deus que falou para ele, eu vou te dar a provisão lá, a corrente secou. Por que a corrente secou? Porque Deus queria que ele saísse daquele lugar. Deus tinha falado, vai para lá, eu vou te dar a provisão acabou. Foi o diabo que tirou a provisão? Foi o diabo que tirou? Diga não, não foi. Foi Deus, o próprio Deus. Por quê? Porque eu preciso que você vá para a próxima etapa. E o que Deus tem falado forte no meu coração, presta atenção, talvez você esteja triste por perdas, talvez você esteja muito chateado, mas Deus tem falado no meu coração, eu tenho novas fases para o meu povo, eu tenho novas etapas para você. Se você crê, presta atenção, diga amém, receba, eu tenho novas fases, eu tenho novas etapas para você. Deus, Ele te ama, Ele é apaixonado por você. Diga amém se você crê. Então, primeira coisa, por que Jesus pediu para ele sair daquele ambiente, sair daquele vilarejo, sair daquela aldeia? Eu penso, em primeiro lugar, por conta das pessoas. E segundo, por conta do ambiente. O ambiente, ele é muito importante. Olha, presta atenção nisso. Um ambiente de descrédito, ele impede milagres. Um ambiente de descrédito impede milagres. Isso aconteceu com Jesus. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 57... Jesus na sua região, olha que interessante, eu vou ler para vocês, 13:57, Mateus, e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não pôde fazer ali muitos milagres por conta da incredulidade deles. A Bíblia fala que Jesus ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque por conta de um ambiente de descrédito. Por conta do ambiente sem fé. Jesus, todo-poderoso, ele não pôde fazer os milagres. Muitas vezes a gente está num contexto, e aí eu falo de amizades, aí eu falo da literatura que você vê, dos livros que você lê, das pessoas que você anda. Muitas vezes o ambiente vai criando um ambiente de falta de fé, e nós passamos a ficar igual ao ambiente que nós estamos inseridos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você está entendendo, diga amém. Então, muitas vezes a gente precisa ficar atento ao ambiente em que eu estou inserido. Eu falo isso muito para os jovens. Fique atento às amizades, fique atento quem anda perto de você, no que ele acredita, quais são as crenças dele, porque a tendência é que você fique semelhante a ele. Infelizmente, essa é uma realidade. Você vai passar a falar como eles, o seu gosto vai ser semelhante ao deles, até a sua média salarial vai ser semelhante a deles. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos ambientar. Isso serve para o lado bom e para o lado ruim. Se estamos num ambiente profético, num ambiente onde a fé ela é desenvolvida, ela é alta, nós passamos a ser dessa forma também. Por isso que nós precisamos ficar atento àquilo, ao ambiente que nós estamos. Um outro exemplo está com os 12 espias. Quando Deus mandou 12 espias para a terra de Canaã, 10 voltaram com um relatório péssimo, falando, só tem gigante, o negócio lá é ruim. E a Bíblia fala que o coração do povo ficou mole. Porque eles ficaram com medo dos gigantes que estavam ali. 2 tinham um espírito diferente, Josué e Caleb. Mas 10 amoleceram o coração do povo. Quando Jesus mexe no ambiente daquele rapaz, ele tira as amarras para que houvesse naquele tempo um milagre na vida deles. Então, comece a entender de uma vez por todas que nem tudo é Satanás que faz. Nem toda derrota, e eu ponho entre aspas, porque a vida do crente ela é de vitória, amém? No final a gente já sabe que a vitória vem. Mas nem toda derrota numa batalha, ela necessariamente quer dizer que você perdeu a guerra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Comece a crer e ver que Cristo, Ele está contigo independentemente da circunstância e do momento que você esteja vivendo. Deus quer te tirar, quer mudar a sua mentalidade. Ele quer mudar o seu ambiente. Ambiente pode significar pecados. E muitas vezes a gente está preso em pecados, você precisa ser tirado desse contexto, você precisa sair dessa vila, você precisa sair desse vilarejo, sair dessa aldeia, mudar a atmosfera. Deus quer que você saia dessa vila. Segunda coisa que eu vejo aqui, nesse contexto desse texto, existe um processo, repita comigo, existe um processo. Olha o versículo 23, a parte final. Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Eu falei isso no início da minha palavra. Olha que interessante.
houve um processo, ele não ficou curado de uma hora para outra. E provavelmente esse cego, ele não era cego de nascença. Eu vejo alguns estudos sobre isso. Por quê? Porque ele reconheceu os homens, ele reconheceu árvores. Ele fala assim, eu vejo eles, mas vejo como árvores que andam. Então ele tinha uma visão anteriormente. Isso mostra que ele passou por alguns bocados nesse processo. E Deus estava restaurando a visão dele. E a nossa vida, ela é cheia de processos. Ela é cheia de situações, cheia de altos e baixos. Certo dia eu conversando com uma mulher, e me impressionou ela achar que a vida dela era a pior de todas. Ela falava assim, gente, ela falava assim para mim, você não tem noção do que eu passo, não. Você não tem noção do que eu sofro, do que eu vivo. Você não tem noção, é só guerra atrás de guerra. E ela foi me contando as guerras dela, eu falei, eu tenho noção disso sim. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas sofrendo, pessoas lutando. E deixa eu te falar, sabe o que é isso? Isso é ser homem. Isso é carregar a sua cruz. Isso é participar do plano da salvação. Nós temos dificuldade, nós passamos por dificuldade. Existe um processo, irmão. O problema é que a gente, no meio do processo, a gente quer desistir. A gente não consegue ver lá na frente a terra prometida. A gente não consegue ver que... E cada processo é diferente, cada um tem a sua forma. Jesus Cristo, se você for pesquisar, ele curou um monte de cego. E cada um foi de uma forma diferente. Cada um teve o seu processo, o seu jeito. Muitas vezes a gente está olhando para a vida do outro e fala, eu queria que fosse daquela forma. Eu queria que fosse daquele jeito. Não vai ser. Deus tem algo preparado para você, diga amém. Algo customizado para você. Algo que é teu. Uma vitória que é tua. Algo que você vai olhar e vai falar, Deus preparou para mim. Talvez sirva outras pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês, vocês já conhecem. Eu passei no concurso do TST e eu lembro que o concurso tinha validade de 2 anos, de 1 ano, na verdade, prorrogável por mais 1. E o padrão, normalmente, são 2 anos, prorrogável por mais 2. Eu lembro que faltando um dia ali para encerrar o prazo do concurso, eu orei ao Senhor, eu coloquei diante de Deus, lembro que eu morava lá na Vila Planalto, eu fui lá para perto do lago, e orei e falei, Deus, move céus e terra, faz alguma coisa diferente. E eu lembro que eu liguei no RH lá do tribunal, na coordenadoria de gestão de pessoas, e perguntei, vem cá, não existe a possibilidade de prorrogar esse concurso? Só explicando mais ou menos para vocês, havia um ato no TST que estabelecia que os prazos do concurso do TST, eles eram de 1 ano prorrogável por mais 1, apesar da lei permitir ser de 2 anos prorrogável por mais 2. E aí, eu liguei na coordenadoria e falou, não tem jeito. E eu lembro exatamente das palavras da mulher, falou assim, estuda para o próximo. Gente, eu lembro que me deu uma raiva que ela falando aquele negócio. Como se fosse fácil, assim, não, estuda para o próximo. Né? É tranquilo você passar de novo. Não é não, moça, deixa eu te falar, não é não. Mas eu não falei nada. Eu guardei aquilo no meu coração, e aí eu fui para esse lugar de oração e orei. E a minha oração foi meio que de entrega, falando, Senhor, Tu sabe de todas as coisas, eu entrego nas Suas mãos. E naquele dia, naquele mesmo momento, ela não sabia, desinformado, ela não sabia que o pleno do TST estava reunido para revogar aquele ato que dizia que os prazos do concurso do TST era de 1 ano somente, prorrogar mais 1. E aí eles colocaram o ato conforme a lei, ou seja, 2 mais 2. E aí o meu concurso foi prorrogado e faltavam 15 pessoas para me chamar. Imagina o meu desespero, faltando 15 e sempre gente sendo nomeada e você fica naquele desespero ligando, vão me nomear. Aí ela falou, não vai não. Naquele mesmo instante, por que eu estou falando isso? Porque eu me senti, lembra que eu falei que Deus tem algo customizado para você? Eu me senti tipo assim, Deus, Ele prorrogou esse concurso por conta de mim. Aí você pode pensar, nossa, que pretensão, hein, Alex? Eu falei, e eu falo para vocês, foi ou não foi? Para mim foi. E é exatamente isso que Deus quer colocar no seu coração. Ainda que outras pessoas sejam abençoadas, ainda que a pessoa do lado que seja abençoada ache que foi para ela a bênção e não foi para você, o que importa é o que está no seu coração, de saber que Deus é lindo, que Ele é seu Pai e que Ele faz tudo para te agradar. Aí que está, é na mentalidade, é na sua mente de entender que Deus, ainda que outras pessoas sejam abençoadas, Ele quer te abençoar. Para mim foi para mim, ponto final. Lá na frente eu fiquei sabendo que tinha um amigo meu que é crente também, homem de Deus, e que foi abençoado nesse negócio. Eu falei para ele, rapaz, Deus te abençoou por conta de mim. Ele falou, não, foi o contrário. Não importa. O que importa é que no meu coração, o meu Pai, ele se importou comigo.
E é exatamente isso que eu quero colocar na sua mente hoje. Deus tem algo customizado para você. Deus tem uma bênção que é sua, que você vai olhar e vai falar, era para mim. Sabe quando você vem para a palavra, você vem aqui no culto, a gente vez quando ouve esse tipo de coisa, fala, pastor, a palavra foi para mim. Mas ela mal sabia que 2 pessoas já tinham falado aquilo. Não tem problema, Deus faz para você. Ele faz com que você se sinta tão amoroso, tão amado, e que você saiba aquele sentimento de que, cara, Ele fez tudo isso para mim. É dessa forma que Ele quer que você sinta. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele mandou o seu filho para morrer por você. Ele quer que você se sinta amado. Ele quer que você se sinta prestigiado. Porque Ele é apaixonado por você. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? E por último, Deus falou para ele, não volte para a vila. Eu te tirei desse contexto. Eu te resgatei do império das trevas. Eu te tirei do Egito. Ontem eu falei sobre o Egito, já falei aqui para vocês. Eu falei para os jovens, depois estuda esse texto. Está em Números capítulo 11. Deixa eu ver aqui qual texto. Como foi da palavra de ontem, gente, eu nem lembro aqui. Mas é para você anotar, para você estudar durante a semana. Êxodo capítulo 12, anota aí, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 37. Eu quero que você leia o contexto que Deus tirou o povo do Egito. E o contexto foi mais ou menos o seguinte: bora gente, vamos bora, a gente tem que sair vazado, foi desse jeito, foi às pressas que eles saíram do Egito. A Bíblia fala que eles não tiveram tempo nem de fazer comida, não deu tempo do pão fermentar. Foi às pressas, sabe por quê? Porque para sair da escravidão, para sair do pecado, para sair daquilo, do ambiente que Deus não quer você não tem que pensar, você tem que sair às pressas, de preferência sem dar tchau. De preferência sem dar tchau e sem voltar para aquele lugar. Por quê? Porque nós temos a tendência de levar conosco, se tivermos tempo, coisas do passado, coisas do Egito. Nós temos a tendência de não fazer. E eu dei o exemplo ontem que é o seguinte: um dia eu fui pular numa cachoeira, e eu cheguei na cachoeira do Indaiá, uma cachoeira alta que você olha para baixo e fala, não vou pular nesse negócio não. E aí eu cheguei lá, e o meu erro foi ficar pensando demais em pular. Quem já pulou de cachoeira sabe o que eu estou falando. Você para, você pensa, você olha, mas e se aqui você faz as contas, sabe o que acontece? Você não pula. Para sair do Egito, para sair de um vício, para sair de um ambiente prejudicial, você tem que fazer sem pensar, tem que ser às pressas, tem que chegar e pular, Muitas vezes nós somos presos a pensamentos ruins, a pecado, a escravidão realmente. E nós ficamos presos ali naquele lugar, porque nós estamos negociando. A gente fica negociando, a gente fica guardando uns contatinhos, a gente fica guardando as senhas de e-mails, a gente fica guardando presentinho do passado, a gente fica guardando coisas que remetem ao Egito, coisas que remetem à vila, coisas que remetem à aldeia. E Deus quer te tirar desse contexto, mas você precisa ser radical. Você precisa ser radical em se livrar de algumas amizades, você precisa ser radical em se livrar do seu passado. Tem gente que casa com foto de namorada antiga. Tem gente que casa e leva presentinho de namorada antiga. Deixa eu falar um negócio. Se livra do Egito em nome de Jesus Cristo. Sai às pressas. Porque Deus tem pressa de restaurar a sua vida. Deus tem pressa de restaurar o seu casamento. Deus tem pressa de restaurar a sua família. Não vamos negociar com o Egito. Não vamos negociar com a vila. Não vamos negociar com ambientes que não trazem crescimento para as nossas vidas. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero viver para Deus. Isso implica ser radical. Jesus falou para aquele cego, não volta para o lugar onde você é acostumado, onde você estava, é a aldeia, é a sua vila, é onde são pessoas que você conhece, não volte para lá. Não volte, eu não sei o que isso quer dizer para a sua vida, eu não sei o que contexto você vive. E é o Espírito Santo que vai aplicar no seu coração. Se você tiver com o coração aberto, Ele vai falar contigo aí, de forma íntima, customizada. Lembra do que eu falei? Deus te dá coisas customizadas, mas Ele fala também coisas que só você sabe. Ele fala no seu coração. E a palavra de hoje é: saia da vila, saia da aldeia, não volte para aquele lugar, não volte para aquele lugar onde a sua fé é diminuída.
onde as pessoas talvez colocam você para baixo, onde as pessoas não acreditam em você. Saia desse ambiente, dessa atmosfera que só te joga para baixo. Deus quer algo novo para a sua vida. Deus quer mexer as coisas ao nosso redor. Quer trazer um terremoto? O terremoto já veio, alguns ainda estão no terremoto, mas deixa eu te falar, a reconstrução, ela vai ser guiada por um engenheiro maravilhoso, que se chama Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Saia dessa vila em nome de Jesus Cristo. Isso implica ousadia, vontade, força de vontade. Força de vontade. Essa palavra é prática. Essa palavra é para você chegar na segunda-feira, ou até mesmo hoje, depois do culto, e tomar algumas decisões, e desinstalar alguns aplicativos, e jogar fora alguns chips, e fazer coisa diferente, coisa que fora do comum. Esse milagre ele foi fora do comum. Jesus tirou ele do lugar, fez uma meleca com cuspe. Isso não é usual. Muitas vezes Deus não faz as coisas de forma usual. A gente não pode pensar de forma usual quando a gente fala de evangelho. Quando a gente fala de Deus, Ele faz diferente. Então você precisa tomar alguma decisão diferente na sua vida. Certo dia eu fui conversar com um rapaz alcoólatra, estava com problema do álcool, e eu falei para ele, vamos fazer um negócio diferente hoje? Ele falou, bora. Porque orar, já tinha orado, já tinha feito tudo. Vamos lá, onde é que você guarda as suas bebidas? Aí ele ficou meio assim, eu falei, vamos lá, me leva lá. Aí ele me levou, está cheio de bebida. Eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí ele olhou assim para mim, porque esses trens são caros, né, gente? Aí eu falei, você quer se livrar mesmo? Você já fez isso alguma vez antes na sua vida? Ele falou, não. Então vamos fazer agora? Ele falou, bora então. E ele começou a jogar, e foi chorando enquanto jogava, crendo que aquilo ali era simbólico, mas representava algo novo. O que você vai fazer de diferente para sair dessa vila, para sair desse contexto? Deus vai te dar a direção, amém? Ele vai te dar a direção. Fique de pé no seu lugar. O Senhor está aqui neste lugar, amém? Como eu falei no início. E eu quero que você visualize o que é esse ambiente para mim, o que é a minha vila. O que é a minha vila? Talvez seja um vício, talvez seja uma autossabotagem. O que você pensa sobre si? Como você se vê? Ah não, pastor, eu me vejo uma pessoa derrotada, eu me vejo uma pessoa sem esperança, eu me vejo como se não tivesse solução para a minha vida, eu me vejo como incapacitado. Essa é a sua vila. E para Deus fazer algo em você, Ele precisa te tirar deste lugar, amém? Então eu estou falando de algo que seja psicológico, de uma mentalidade, é menos material, amém? Não é somente um vício, um pecado, ou um lugar, ou pessoas. Muitas vezes é aquilo que você pensa sobre si, é aquilo que você acredita. Muitas vezes é o que você pensa sobre Deus. Você vê Deus como um pai, como alguém poderoso que te ama? Fala, não, eu não vejo Deus dessa forma. Então você precisa sair dessa vila. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É tudo aquilo, seja pensamento, sejam atitudes, que te impede de ter o milagre de Deus na sua vida. Todo e qualquer contexto de descrédito, todo e qualquer contexto que impeça Deus de agir na sua vida, você precisa sair deste lugar hoje. Hoje, alguns serão de forma material, outros vão ser uma decisão. Eu vou decidir hoje sair dessa vila. Eu vou tomar uma decisão hoje de sair, de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, de viver para Ele, de mudar os meus hábitos, de mudar a forma como eu vejo Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, move aqui, Senhor. Sinta a presença de Deus neste lugar. Deus de aliança, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar a Tua casa diante de Ti, Pai.
Começa a gerar fé no nosso coração, que o Senhor é um Deus poderoso para pegar a gente pela mão, e falar: vem cá, meu filho, eu não quero você neste lugar, eu não quero você com essas amizades, eu não quero você com esses pensamentos, eu não quero você pensando dessa forma, eu não quero você agindo dessa forma, eu não quero você dentro desse vício. Vem cá, sai dessa vila, porque o milagre está do lado de fora. O milagre está do lado de fora. Deus quer te pegar nessa noite. Ele quer te convencer que o seu lugar não é ali naquele lugar, que o seu lugar não é dentro desse contexto. E Ele vai mexer na vida de algumas pessoas. E Ele vai mexer na vida de algumas pessoas. E Ele fala para você: fique tranquilo, simplesmente creia que o que eu estou fazendo é maior, é muito maior do que aquilo que você pode imaginar, do que aquilo que você pensou. Algumas pessoas vão ter que sair, algumas situações vão ter que mudar, mas eu estou no controle de todas as coisas, porque a palavra de Deus é poderosa, ela não cai sem se cumprir, e Ele está no controle de todas as coisas. Esse é quem Tu és, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Você consegue levantar suas mãos? Creia nisso, vai, Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. Começa a declarar isso com força, vai. Esse é quem Tu és. Creia nisso que você está cantando. Esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Me sustenta. Cante essa parte, vai. Me sustenta. Me sustenta até quando. Quero ouvir a igreja, vai. Me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle. Você crê nisso que você está cantando? Então canta mais forte, vai. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle. Você consegue aumentar um pouco a sua voz? Vai, pro inferno ouvir. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle. Mais uma vez, me sustenta. Canta forte, vai. Me sustenta, vai. Me sustenta até quando. Exerça a tua fé nessa noite. Me sustenta até quando eu não sinto, pois Tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem Tu és. 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 Esse é quem. Dê uma salva de palmas a Ele nessa noite. Faz barulho aí, faz barulho, porque Ele está te tirando da vila, Ele está te tirando da aldeia, porque Ele tem novos planos para a sua vida, Ele tem coisa nova para você, Ele tem algo novo para você, para a sua vida, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus.
Fala para quem está do seu lado, sai dessa vila, irmão. Com todo carinho. Sai dessa vila em nome de Jesus Cristo. Creia que Ele está no poder e no controle de todas as coisas, amém?